Boa noite, tudo bem com todos vocês? Deixa eu colocar um títulozinho aqui. O que fazer? Vou colocar um título um pouco mais abreviado aqui. Pronto, coloquei um títulozinho aqui para nossa live de hoje. Sejam todos bem-vindos. Coisa boa ver meu sobrinho aqui dentro. Pedroca, beijo grande para você aí no Recife. Você tá bonzinho? Boa noite para todos. Sejam bem-vindos a esse nosso momento gostoso, especial, essa nossa live sobre TDAH. Oi, amor da minha vida. Você tá bom? Lindo. Beijo grande para você também. Meu sobrinho Pedro lá do Recife. Coisa boa. Pernambucano. Hoje nós vamos falar sobre uma temática muito legal. Então, se você entrou aqui ou está entrando, eu queria que você me dissesse, em primeiro lugar, de onde você está falando. Tem muita gente aqui do Brasil inteiro. Então, já vimos um pernambucano entrando. Juliana, boa noite. Fabiana, boa noite, Vanusa Fraga. Tudo bem com vocês? Me fala de onde que vocês estão falando. Eu gosto de falar sabendo direitinho o nome de vocês, né? Tem alguém de Minas Gerais, Capelinha, que delícia. Gisele de Brasília. Auxiliadora, Maria Auxiliadora querida, como é que você tá? Como é que tá Maria Júlia? Tudo bem com você? Temos também Florestal, Pirenópolis, eita que delícia, adoro Pirenópolis. Cabo Frio, Lorena, interior de São Paulo, Aracaju, Sergipe, gente, eu adoro. Olha, Edna, boa noite para você, adoro Aracaju. Cuiabá, Mato Grosso. Eu não sei, será que eu já fui a Cuiabá? Eu acho que não fui a Cuiabá ainda. Eu gosto de visitar todos os lugares. Viu, Adriana? Seja bem-vinda por aqui. Tudo bom com todos vocês? Temos aqui também a Americana, São Paulo, Cabo Frio. Nossa, faz tempo que eu não vou a Cabo Frio. Rose, de Brasília. Sejam bem-vindos todos vocês. Me digam de onde é que vocês estão falando para que eu saiba quem são vocês, de onde vocês estão falando, porque a gente daqui a pouco vai falar sobre TDAH, TDAH infantil. Inclusive algumas pessoas me perguntam, por que você não fala de TDAH adulto? Gente, TDAH adulto é a reminiscência, é a manutenção de um TDAH infantil. Faz sentido? Com algumas alterações. Um dia eu vou falar sobre isso também. Temos aqui Florianópolis. Nossa, faz tempo, Nelícia, que eu não vou a Florianópolis. Governador Valadares, seja bem-vinda. Já veio Aparecida do Norte? Claro. A pergunta é quantas vezes eu fui Aparecida do Norte, né? Cristalina, Goiás. Cruzeiro, São Paulo. Itabirinha. Que delícia, gente. Um bando de mineiro, gente. Olha, eu adoro mineiro. Patrocínio. Que delícia. Ceará, meu primão, Leandro, querido. Tudo bom com você, querido? Balneário Camboriú, gente. Amo Camboriú. Barra do Garças, Mato Grosso. Que delícia. Olha a Rose. Rayane mandou um beijo. Um beijão pra Rayane também. Nossa, deve estar imensa, né? Uma adolescente já. Lorena é pertinho de Aparecida. Que delícia. Edna. Gente, que coisa gostosa estar com todos vocês aqui. Sejam todos bem-vindos. Obrigado, Edna. Meu curso é maravilhoso. Você assistiu ele todinho? Tem gente que às vezes não consegue assistir todo. Eu gosto muito quando conseguem assistir todo o meu curso, me dão um feedback. Me fala depois, Edna, se ele te ajudou. Dá um testemunho aqui, um depoimento pro pessoal, falando se ele foi útil para você ou se é tudo enganação, né? Porque tem tanta coisa aqui na internet, as pessoas precisam escutar, ver se vale a pena
se não vale a pena, se é mais uma daquelas enganações de internet, porque tem muita coisa por aqui, você sabe, né? Renata de Cordeirópolis, ô Renata, seja bem-vinda. Kelly Cristina, meu filho, 5 anos, TDAH, muita sensibilidade na cabeça e teve atraso de fala. Como que é uma sensibilidade na cabeça, Kelly? Depois me fala. Eu queria que vocês usassem o espaço aqui embaixo das perguntinhas onde tem essa interrogação, porque depois eu visito lá e consigo achar. Senão depois eu me perco aqui nas perguntas, tá bom? Pode ser? E aí fica mais fácil. Boa noite, Ricardo. Como é que você tá? Cantando muito por aí. Pessoal, vamos lá. Sejam todos bem-vindos. Já se passaram 5 minutinhos aqui. Eu quero que vocês sintam bem forte o meu abraço caloroso, ok? E se você achar que essa live faz sentido para você, depois, mais para frente, encaminha ela pro pessoal. Não quero que você faça nada no escuro, só se fizer sentido. Minha primeira pergunta, eu preciso saber quem é meu público. Então, você é pai de uma criança com TDAH, mãe de criança com TDAH, seu filho já foi diagnosticado, ok? A primeira pergunta que aparece aqui, que alguns pais me fazem de vez em quando. Sei lá se meu filho tem TDAH, às vezes eu acho que sim, às vezes eu acho que não. Como é que eu posso saber que o meu filho, né, tem TDAH? Como é que eu faço o diagnóstico, Fabrício? Então a primeira coisa que você precisa entender é que o diagnóstico de TDAH, aqui a Adriana já está dizendo, sou mãe, ele foi diagnosticado. Existem algumas formas de você fazer o diagnóstico, tá? Que pode ser por meio de um neuropsicólogo ou um neuropsicopedagogo, às vezes um neurologista também vai te ajudar, desde que haja essa análise clínica. Então aqui, a Unix Cosméticos. Como é que é o seu nome? Unix Cosméticos. Você é uma mamãe, né? Seu filho já está diagnosticado. A Ellen também, diagnóstico. Cristina Nogueira, minha parente, é mãe de uma criança com TDAH e foi diagnosticado com deficiência intelectual leve. Tá certo? Deixa eu ver se eu acho aqui mais alguém. Fabiana já foi diagnosticado. Vani tem um sobrinho que já foi diagnosticado. Silvinha, mãe solo, diagnóstico com neuro, ok. Adriana, também diagnóstico TDAH e transtorno de aprendizagem. Tá certo. Daniela, com 16 anos, diagnosticado com 7. 9 anos já, hein, Daniela? Nossa, bastante coisa. Vamos lá. Então eu estava dizendo, e para eu poder fazer o diagnóstico? Gente, é clínico. Apesar de que eu vou falar algumas coisas sobre isso também, ok? O que significa clínico? Clínico significa é necessário você estar ali junto. Então, em geral, o neuropsicólogo, o neuropsicopedagogo, o neuropedagogo vai fazer um questionário e vai fazer um acompanhamento por meio do qual ele vai ter sinais com a mãe e com a criança, claro que dependendo do tamanho, da idade da criança, vai preencher alguns requisitos, alguns pré-requisitos. Esse questionário tendo um certo número de respostas positivas, ele já pode fazer um primeiro diagnóstico. Que inclusive, muitas vezes, muitos pais gostam de levar realmente a um neurologista ou a um psiquiatra para que ele dê uma olhada e dê uma confirmação e a partir disso eles possam saber o que fazer. A Kelly falou aqui, doutor, meu filho de 5 anos tem um diagnóstico, sou mãe, usa 3 Ritalinas 10 miligramas ao dia, um comprimido após café, almoço, depois às 16 horas. Tá correto? Depois eu vou passar para a área das perguntas, pode ser? Posso te pedir uma coisa, Kelly? Coloca essa perguntinha aqui nesse interrogaçãozinho para na hora que a gente entrar na área das perguntas eu conseguir dar algumas respostas. Estou muito feliz com vocês aqui presentes e vou fazer questão de responder todas as perguntas que eu puder, tá bom?
que estiverem na minha alçada, tá certo? Então, continuando sobre o diagnóstico. Fabrício, então, fazendo esse questionário, esse exame clínico, já é possível ter os primeiros sinais? Sim, ok? Apesar de que eu gosto de algumas coisas complementares também. Então, você mãe, pai, você sabe que a criança com TDAH, ela vai ter alguns sinaizinhos, ok? Algumas... que bom, Leonilson, está fazendo as primeiras análises. Então, esse momento aqui dessa live é importante para você. Que sinaizinhos são esses? Muitas vezes, né, quando acontece com meninos, e aqui já é legal você dar uma olhada nisso, meninos em geral possuem mais hiperatividade do que meninas. A hiperatividade nos meninos, geralmente, ela é motora. Então, né? Nas meninas, em geral, não é tão motora, apesar de que muitas vezes a mão pode ficar assim, pegar muita mão assim, né, na mão, mexer, ok? Mas em geral, a hiperatividade nas meninas é mental, é cerebral. Então, elas pensam demais. Eu tenho uma pacientezinha, na verdade 2 ou 3, que elas tinham uma atividade mental e cerebral tão forte. Eu queria que vocês me ouvissem um pouquinho, né? E você que está fazendo pergunta aqui no feed, faz essa cortesia, coloca para mim, por favor, sua perguntinha aqui no interrogação, porque o feed passa e depois eu perco a pergunta. Vocês sabiam que depois a pergunta fica lá atrás, eu não consigo mais encontrar? Pode colocar todas as coisas, todas as observações que vocês quiserem colocar, pode colocar nessa perguntinha aqui embaixo, nessa bolinha que tem uma interrogação, aí você vai deixando ali e depois eu faço questão de responder a todas. Então, eu estava dizendo que a menina em geral tem uma coisa um pouco mais cerebral, muitos pensamentos, muitas preocupações, muitas tensões. Isso pode, inclusive, gerar uma problemática de excesso de pensamentos e afetar, por exemplo, a concentração, tá? E aí, em sala de aula, isso pode reverberar num problema de déficit de atenção. Então, tem mães que gostam de dizer assim: Fabrício, minha filha, ela tem TDA. Ela não tem TDAH porque eu não vejo hiperatividade nela. Então, guarda isso comigo. Às vezes, a hiperatividade pode ser mental, tá? Ou seja, a cabeça não para. Gente, fica uma perturbação imensa. Mãe, pai, eu preciso que você me responda uma pergunta aqui agora. Eu fazendo para você. Você que está com a cabeça muito perturbada, pensamentos recorrentes, cheio de preocupação, você consegue prestar atenção em muitas coisas? Leonilson, um forte abraço para você. Você foi meu aluno lá no ISB, não foi? Que coisa boa os alunos aqui, gente. Isso me alegra demais. Então eu tô aqui mais uma vez perguntando para você, mãe e pai que tá me acompanhando nessa live. Você, quando tá perturbada, com a cabeça cheia de coisa, me responde, por favor. Sua cabeça tá muito agitada, você consegue prestar atenção direito nas coisas? Você consegue se concentrar? Então, às vezes, a gente esquece que a questão da hiperatividade, ela tá muito aqui. E aí, no menino, muitas vezes, vira muito físico. É como se ele quisesse lutar para se defender de alguma coisa. Isso que a gente precisa começar a entender. Que coisa é essa, Fabrício? Então, olha que bonitinho que responderam aqui a Vani, a Juliana, a Daniela, a Edna, a Adriana. Responderam o quê? Claro que não. Quando a gente está com a cabeça muito agitada, com pensamentos muito recorrentes, fica difícil muitas vezes a gente conseguir se concentrar. E às vezes a gente passa até por mal educado. Já passou por isso? Uma pessoa está falando com você e aí você está com a cabeça tão cheia que ela termina de falar e aí ela diz assim, entendeu? Aí você, hã?
Você não tava prestando atenção no que eu te falei? Não, tava sim. A gente tenta escapulir, né? A gente tenta dar um jeito de dizer, não, desculpa, é porque eu tava... A cabeça, quando vai ficando cheia de trem, ok? Quando vai ficando cheia de preocupações, gente, a gente passa batido muitas vezes. Agora, pensa comigo, se isso acontece com a gente que é adulto, né? Já tivemos uma boa maturação cerebral, né? Já não somos mais adolescentezinhos, né? A gente já passou dos 25, 30, quando o processamento, né, da maturação cerebral já chegou ali ao seu auge. Imagina uma criança que ela nem sabe o que está acontecendo. Eu falava então para vocês de uma pacientezinha que eu tinha, que ela começou a chamar essa coisa mental de mundo imaginário. Vocês têm filhos e eles fazem isso? Então ela chamava de mundo imaginário e de amigo imaginário. Aí você imagina o nível de solidão que pode ser que existia nessa pessoa, né, de construir um amiguinho imaginário e ficar conversando com ele. Só que esse amiguinho ou esse mundo imaginário perturbava e ficava muitas vezes colocando essa jovenzinha, que era minha paciente, eu já dei alta para ela ficou ótima. E aí ela ficava construindo isso e ela ficava perturbada. Extremamente perturbada. Ok? Só que muitas vezes também era a companhia dela. Então ela, né? Já aconteceu com algum filho de vocês, nessa coisa de construir um amigo imaginário e ficar... Gente, isso se chama perturbação mental, tá certo? Porque posso sim, né? Criança geralmente é lúdica e às vezes quando ela tem muita sensação de isolamento ou de solidão, ela vai criando isso dentro dela. Isso aqui pode ser, tanto que a mãe me procurou ela falou assim, Fabrício, isso aqui pode ser um início de esquizofrenia? Olha, dependendo do nível de dor, dependendo do nível, sabe, de dor, de solidão, de sensação de estar sozinho. E a mãe dela era maravilhosa. Por isso que eu digo para vocês, se tem uma coisa que você, mãe, pai, precisa entender é que nem tudo que acontece dentro da criança está relacionado a você. Ah, você está dizendo isso, então você está dizendo que eu sou uma má mãe, um mau pai. Não, às vezes são coisas exatamente que vêm da genética. Né? Às vezes coisas que a gente sentia quando pequeno ou que vem, né, do pai e da mãe e que está ali dentro da criança e a gente não imagina que a criança, né, herdou aquilo que às vezes eu tinha quando pequenininho, não me dei conta. Quando às vezes as pessoas começam a fazer meu curso ou um tratamento comigo, elas começam a cair a ficha, dizer assim, meu Deus, eu também tinha isso. Então pensa comigo, se eu tinha isso, meu filho tem, é porque é genético. Filho de peixe, peixinho é, ok? Eu vou ver aqui, eu já pedi para vocês colocarem os comentários aqui no interrogaçãozinho, mas eu tô perdendo muita pergunta. Deixa eu ver só uma aqui. Estou enfrentando problemas em relação ao dizer não, geralmente vira um conflito. Como posso auxiliar meu filho a entender que não podemos dizer sim para tudo? Você já chegou a ver o pedacinho de podcast que eu enviei sobre isso? Coloca essa perguntinha, por favor, aqui dentro da interrogação, que eu quero poder falar com vocês, que às vezes no podcast ou então nas minhas respostas ali é tudo tão rápido, eu tenho que responder correndo, gente. Vocês já viram assim, quando vai chegando o final da minha resposta, eu começo a correr, porque só tem 1 minuto. Eu acho um barato, mas eu adoro poder ajudar todos vocês, tá bom? Então algumas mães aí estão dizendo assim, eu quando pequena tinha esse amigo imaginário, né, e aí... O que acontece? Eu estou falando aqui da agitabilidade, gente. Isso também pode ser qualificado como uma hiperatividade. Daniela falou, uma dica para os pais, microfisioterapia funciona muito. Eu acredito nisso, tá certo? Ajuda bastante. Inclusive são algumas técnicas bastante interessantes. Depois a gente pode falar sobre isso. Parabéns a todos os pais que amam seus filhos. Então tem que dar parabéns a todo mundo.
Tem algum pai que não ama seus filhos? Às vezes não sabe fazer porque às vezes não foi instruído. Vocês concordam comigo? Eu gosto muito de combater a ideia da culpa. Né? Pais que se culpam. Gente, isso aí é uma loucura. Não se culpe nunca, porque tudo que você faz é por amor. Às vezes erra por amor. Às vezes erra por excesso. É muito difícil, né, a gente encontrar um pai ou uma mãe que faça porque não quer, por ruindade, né? Pode até existir, gente, mas o que eu vejo realmente na minha trajetória de vida acompanhando milhares de pessoas é que tem sempre a boa intenção, mesmo quando a gente comete algumas falhas por não saber. Ok? Então não se culpe. Não se culpe por erros do passado, porque erros do passado, em geral, não foram erros no seu momento do presente, lá atrás. Foram o que você podia dar, porque era o que você sabia. Depois você descobre. E aqui eu proponho a primeira coisa. Ao invés de trabalhar com a culpa, trabalha com uma nova possibilidade. Culpa é uma dor em relação ao passado. Mas se você entende, ao invés disso, que agora você tem a chance de fazer diferente, é um novo foco. Coloque novo foco na sua vida. Agora eu vou acertar. Se eu errei, problema. Eu não sabia. Agora eu sei. E vou fazer certo. Faz sentido isso para vocês? Agora, voltando lá para o diagnóstico. É tanta coisa, gente. Eu adoro estar aqui com vocês. Mas é tanta coisa que a gente tem que fazer metodologicamente. Senão eu também sou engolido pelas perguntas, né? Ellen, coloca sua perguntinha aqui, por favor, no interrogação, que daqui a pouco eu vou chegar lá, tá bom? Voltando para o diagnóstico. Eu conheço um exame, gente, se vocês quiserem saber uma coisa muito interessante, um exame que, na minha visão, ele ajuda bastante na questão do diagnóstico e de uma noção do que está acontecendo no cérebro do seu bebê, da sua criança. Ele se chama PET, tá? E PET se chama tomografia por emissão de pósitrons. Eu mesmo já fiz esse exame lá atrás, quando eu senti um burnout. Gente, ele é maravilhoso porque ele mostra muita coisa e tem como o neurologista ou o psiquiatra fazer uma boa leitura sobre o que está acontecendo dentro da cabecinha do seu filho. Isso aconteceu lá atrás comigo e eu recomendo, inclusive, é um exame em que a gente pode indiretamente, não diretamente, estar analisando, por exemplo, a quantidade de serotonina, de dopamina e de adrenalina na estrutura cerebral do seu filho e nos órgãos importantes onde há a produção e a distribuição. Por exemplo, você PET. O nomezinho é esse, PET cerebral, tá certo? Então é tomografia por emissão de pósitrons. Não dói não, tá, gente? Não precisa levar seu filho com medo, não. Ele só vai ficar paradinho e vai fazer tipo um mapeamento, ok? Em que vai mostrar muita coisa. E ali a atividade cerebral vai aparecer. Se há uma subativação, se há uma superativação. Isso é muito legal porque a gente sabe, por exemplo, que certas áreas do sistema límbico, que é essa região aqui de trás, que é um sistema mais antigo nosso, do sistema límbico cerebral, ele tem muito a ver com TDAH. Então, se há superativações ou subativações, por exemplo, do hipocampo ou da amígdala cerebral, do núcleo accumbens, significa o quê? Que pode ser que o sistema de recompensas e de punições dentro do seu filho esteja alterado. Então, se esse sistema está alterado, vem comigo, mãe e pai. Se o sistema de recompensa e punição está alterado, às vezes um não que você dá pode aparecer para ele como uma coisa muito grave. Então, ele pode sentir aquilo como um ataque. E aqui eu já estou um pouco trabalhando aquela questão que um de vocês perguntou, mas daqui a pouco eu vou trabalhar. Então, eu quero que você me diga se isso faz sentido. Porque tem muita criança com TDAH que um não dói. Por isso que ele cria um auê muito grande. Em primeiro lugar, porque ele tem a sensação, vem comigo, tá? Ele tem a sensação de que ele não vai mais poder ter prazer. Então, como a gente sabe que TDAH tem a ver com
carência de dopamina, sobretudo nessa parte do nosso cérebro pré-frontal, nosso córtex pré-frontal, às vezes a criança com TDAH ela vive numa obsessão por prazer. Obsessão por prazer. Sobretudo porque ultimamente, gente, vou dizer uma coisa para vocês, assim, o que é tela? Tela é prazer puro. Então, tela, ela é uma explosão de prazer. Quando você tem uma explosão de prazer e de repente te é tirada essa explosão de prazer, o que você sente? Então, sabe, às vezes a gente tem que falar sobre isso. Concorrência. Concorrência significa o quê? Antigamente, 30 anos atrás, 40 anos atrás, quais eram os prazeres de uma criança? Os prazeres de uma criança... Ô Silene, coloca por favor sua perguntinha aqui embaixo para depois eu poder acompanhar, senão depois eu passo e não consigo acompanhar a sua pergunta. Pode ser, por favor? Então eu estava dizendo que 30 anos atrás os prazeres de uma criança, talvez, vamos falar de uma criança aqui de 5, 6 anos, era pegar um desenho, um lápis de cor, um lápis de cera, desenhar, brincar com objetinhos, às vezes um quebra-cabeça, aí era brincar com boneca, brincar com carrinhos. Aqui nós temos um certo nível de prazer, um certo nível de dopamina. Mas quando você coloca a criança em torno de uma tela que é tudo muito fascinante, que é tudo muito novo, e que às vezes ela não consegue alguma coisa, mas ela não precisa ficar nervosa porque ela vai lá e reinicia, e vai de novo, e vai de... Aquilo, gente, é uma explosão. O que é como se fosse, sim, para o cérebro. Nós já temos estudos que falam e que comprovam sobre isso, é como se fosse já uma droga. Porque o que é a droga? A droga é uma explosão de níveis de prazer. Né? Há estudos que comparam, por exemplo, o uso de telas para crianças, jovens e adultos, por exemplo, com o uso de cocaína. Ok? Isso não sou eu, Fabrício Nogueira, que estou falando, tá? São diversos estudos. Mas o que você compara, Fabrício, nisso? O que você compara? Não é a própria coisa, é o que ela gera aqui dentro. Então, níveis altíssimos, né, que a droga pode gerar de dopamina, de serotonina, de prazer. Claro que isso é um efeito químico, ele é muito explosivo. Com essas doses que a criança ela vai recebendo de telas. Então, o que acontece? Ele tem níveis muito altos. Quando você vai querer tirá-lo disso e colocar numa coisa tipo estudo, é como você sair daqui e ir lá para baixo. Mas lá para baixo mesmo, é como se fosse uma montanha russa muito agressiva, com picos muito altos. Então, isso vale para a gente entender como que são as questões no nosso cérebro e como muitas vezes o PET ele pode estar detectando algumas coisas e ajudando o seu neurologista, o seu psiquiatra ou até mesmo o neuropsicólogo ou psicopedagogo a criar um diagnóstico. Ficou claro sobre isso, gente? Eu estou sendo claro aqui? Está sendo tranquilo ou está muito difícil? Me dá um feedback aqui, por favor. Né? Porque aqui a gente vai entendendo o quanto que vocês estão conectados comigo. Mamãezinhas queridas, me deem aqui um feedback. Tá claro, tá bom, tá gostoso, aperta aqui no coraçãozinho, né? Eu quero escutar vocês bem direitinho, tá? Pode ser. Um minutinho eu quero ver o retorno de vocês. E para não me delongar demais. Os convênios cobrem PET scan? Yes. Cobrem, tá? É bom fazer o PET scan direitinho no cérebro, tá? Ok. Obrigado, amores. Vocês são lindas, sabia? Vamos lá, vamos continuar. Então, chegou o diagnóstico, ok? E aí eu consigo fazer um pouco desse acompanhamento. Obrigado. Que bom que vocês estão aqui comigo. Como faço para deixar a pergunta? Ou seja, aperta, mamães, ajudem ela enquanto vocês estão aqui, que aí eu não preciso estar. Aperta nesse interrogaçãozinho e deixa a pergunta lá dentro,
tá bom? Vou ter prazer de poder ajudar um pouquinho, tá? Falar sobre as telas e o TDAH. Deixa a sua pergunta aqui dentro, daqui a pouco eu volto nela. Só para a gente seguir aqui a questão. Então, digamos assim, nós estamos falando aqui sobre diagnóstico. Descobri. Muitas mães, quando se deparam com a questão do diagnóstico, entram em pânico, como se fosse uma doença. Gente, TDAH não é doença, tá? Inclusive, para vocês que acompanham mais de perto o meu perfil aqui do Instagram, eu gosto sempre de deixar muito claro isso, gente. É uma questão muito mais profunda, que na minha leitura é muito mais uma questão emocional que reverbera no neurológico. Agora, quando você pergunta sobre emocional, eu quero deixar bem claro que emocional não é sentimentalismo. Emocional, o nosso sistema emocional é um sistema imunológico, é um sistema de autodefesa. Quem te avisa sobre os perigos da vida, gente, é quem? É seu emocional. E você sente aqui. E eu vejo isso em todos os meus pacientes com TDAH. O emocional deles é muito superativado. O emocional deles, né? E muitos sentem angústia de ir para a escola, sabe? Um aperto. Não sei falar quantos dos meus pacientezinhos têm problema de ir para a escola, angústia de ficar ali. Porque como eles já são superativados, eles se sentem ameaçados. Então ele entra na escola, ao invés de sentir alegria, muitas vezes, de estar com um bando de coleguinha, de interagir, sobretudo quando o perfil do seu filho é mais tímido, o que ele sente? Ele sente que ele entrou, tipo, num ringue, em que ele se sente ameaçado, muito ameaçado o tempo inteiro. Então, ir para a escola, muitas vezes, eu gosto de dizer isso. O que é o mundo? O mundo para você, mãe e pai, é o mundo do trabalho, das interações. Mas quem é o mundo para a criança? É a escola. Então a Daniela diz aqui, meu filho já trocou várias escolas e não estão preparados para receber esses alunos. Na verdade, o seu filho, ele tem, Daniela, uma maior sensibilidade. Ele pode encontrar uma turma maravilhosa, mas de qualquer forma, a estrutura do TDAH, que é algo que já nasceu nele, faz com que ele se sinta muito acuadinho. Você está me entendendo, Daniela? Que ele se sinta muito acuadinho, que ele se sinta muito assim, meio que receoso, com o pé atrás. Eu gosto de comparar o TDAH a um soldado numa guerra que ele entra numa trincheira. Sabe o que é a trincheira, aqueles buracos? Ele fica ali atento a tudo que está acontecendo ao seu redor, mas ele está mais protegido. E se chegar algum ataque, ele está pronto para atacar. Aqui eu quero entrar num conceito muito importante que eu preciso muito que vocês todas me entendam. Fabrício, existe a realidade e existe o que eu sinto da realidade. Mamãe, vocês vão me entender e eu quero que vocês me ajudem aqui comentando o que eu vou falar agora. Olha só. Às vezes você na sua casa é uma mãe super amorosa e seu filho pode sentir dentro da sua casa que você não gosta dele. E às vezes ele pode até verbalizar isso e você diz assim, mas não é possível, não tem mais o que fazer. Eu já fiz tudo por ele. E aí num momento crítico ele solta, você não gosta de mim. De onde vem isso, mamãe? Isso é o mundo das sensações. Me diz se isso faz sentido para você. Então existe, olha só, olha para mim, por favor. Existe o que eu sei e existe o que eu sinto. Eu pergunto às vezes para algumas crianças, você sente que sua mãe gosta de você? Ela vai dizer assim, eu acho que ela gosta, sim, ela gosta. Aqui, ó. Sim. Aí eu pergunto assim, você sabe que ela gosta de você ou lá dentro você sente? A criança já dá um trava-língua. Eu preciso que vocês guardem demais esse conceito, pelo amor de Deus. A diferença entre o sei e o sinto. Porque o sei é cerebral. Então, ele sabe que você é a pessoa mais importante da vida dele. Mas às vezes ele nasceu, guarda bem comigo, não é porque você é má mãe.
ele nasceu carregando coisas não só suas, mãe ou pai, mas carregando coisas dos ancestrais. Aquelas coisas que lá atrás os filhos não se sentiam muito valorizados. Isso passa de pai para filho, Fabrício? Sim! Porque o sistema mais importante do nosso corpo, guarda bem o que eu estou te falando, o sistema mais importante do nosso corpo é o sistema de autoproteção que vai garantir a nossa sobrevivência. A criança dentro da sua barriga, mamãe, já tem isso, mesmo que ela não tenha ainda o cérebro formado. Por isso que eu discordo do conceito de que é o cérebro, ou seja, é o neurológico que interfere no emocional. Não, é o emocional que interfere no neurológico. É quando a criança sente ameaçada que o neurológico vai superativar certas áreas para quê? Para gerar uma reação forte de autodefesa. Por isso que às vezes o seu filho, quando entra no modo instintivo, ou seja, quando ele entra em crise, ele não escuta, não enxerga, ele aciona um instinto, é autodefesa. Então veja bem, a diferença do sei para o sinto. Sinto é o emocional, é o que ele sente. Então eu falo muito nisso nos próximos dias. Eu vou estar postando aqui para vocês, aqui no meu Instagram, alguns videozinhos, eu quero que vocês assistam, em que eu falo muito nisso. Você precisa saber se você quer realmente a cura do seu filho de TDAH, ainda mais porque não é doença, por isso que eu coloco entre aspas. Você precisa saber o que seu filho sente. Sempre que o seu filho tiver uma crise é porque ele recebeu uma flechada lá dentro do que ele sente. E o que ele sente, às vezes, está muito aguçado e você não percebe. Pergunto para você, mãe, pai, seu filho é inseguro, seu filho sente medos? Sim ou não? Fala para mim aqui agora. É insegurinho. E aí isso gera uma certa ansiedade? Sim ou não? Me responde aqui, por favor. Eu preciso que vocês me respondam. Seu filho é inseguro? Sim, Aline. Sim, Ana Laura. Sim, sim. Gente, não existe exceção para TDAH. É exatamente aquela sensação de insegurança, aquela sensação de medo que está correlacionada com todos os distúrbios e que está correlacionada a muitas coisas que eu vou explicar para vocês aqui agora. Então, ó, tô vendo todas vocês, obrigado por me responderem, adoro, ok? A Luciana G. Carvalho falou, não, ela não tem medo de nada. Depois eu vou te explicar o que é isso, viu, Luciana? Você vai entender. Interessante. Lá dentro, Luciana, não é assim. Ela se comporta assim, mas lá dentro tem um monte de coisa que ela pode não estar te falando, porque ela está em estado de luta. E pode aparecer que ela não tem medo de nada, mas cuidado. Lá dentro é diferente. Tudo bem. Mas enfim, vamos continuar. Olha, a Pri falou, o meu enfrenta, mas sofre depois. Então vamos ver. Em geral, a sensação é de muito medo. Agora, quem disse que esse medo é um medo atônito, que não reage? Em geral, eu gosto muito de ensinar isso. O TDAH, ele tem uma formação de bastante insegurança, mas ele tem uma formação exatamente de uma superatividade para quê? Para que ele reaja. Quando ele se sente muito ameaçado, ele reage com ímpeto. Ok? Então, por isso que em alguns casos vai dar a sensação dele não ter medo. Inclusive, tem crianças com TDAH que sofrem bullying, tem crianças com TDAH que praticam bullying. Porque é como se ele não tivesse medo de nada, mas lá dentro o medo faz com que ative uma força no corpo que leva ele a fazer coisas, só que às vezes numa estrutura instintiva, sem pensar muito, né?
sem pensar muito, sem entender aquilo. Aí ele faz alguma coisa porque se sentiu ameaçado. Depois passa uns 10, 15 minutinhos, ele relaxa um pouco, percebeu o que fez e gera a sensação da culpa, do arrependimento. Isso acontece com seus filhos? Agora você precisa entender, se ele teve uma reação muito forte, guarda esse conceito que eu vou trazer para você agora, mãe, pai, guarda muito esse conceito. Se ele tem uma reação forte, é porque ele tem uma ausência muito forte. Olha para essa distância aqui. O corpo, quando ele sente a falta de algo, ele produz um desejo de suprir aquela falta. Você concorda comigo? Se eu estou com fome, eu produzo um desejo que se chama fome, né? Então, a falta gera o desejo. Eu queria que vocês, inclusive na casa de vocês, fizessem esse gesto assim, ó. A falta, a ausência, gera um desejo. Esse desejo é para quê, Fabrício? Para suprir a ausência. Tá? Tudo bem? Falta, ó, vem comigo. A falta, a ausência, gera um desejo. Quanto maior a ausência, maior o desejo. E é exatamente por isso. Quanto maior a insegurança da criança, maior o desejo de suprir essa insegurança. Aí o corpo coloca muita energia para suprir e vira aquela coisa louca. Aqui está a explicação da hiperatividade. Ok? Hiperatividade. Ok? Hiperatividade é preciso resolver alguma coisa. Preciso resolver alguma coisa. O corpo está liberando energia para ele resolver alguma coisa. Geralmente é insegurança. E geralmente é insegurança aliada, guarda comigo. Eu vou te dar um conceito de R$1 milhão aqui. A hiperatividade pode estar associada à sensação de ausência de segurança, mas dentro de um quesito chamado incapacidade. Aquela criança se sente muito incapaz. Ela sente, ela não é. Não existe ser humano nesse mundo incapaz, mãe, pai. Mas às vezes isso já veio de você, mamãe, papai, avó, bisavó, isso vem lá de trás, a sensação de ser fraquinho. A sensação de não dar conta. A sensação de não conseguir. É aqui que a gente sente, é aqui que ele sente. Me diz se isso faz sentido. Tô até me despindo aqui, não pode não. Então essa sensação de não dar conta faz com que o corpo disponibilize uma energia tremenda para quê? Para performar. E muitas vezes essa sensação, quando ela vem aliada com a sensação de ser fraquinho, precisa disponibilizar uma grande força para quê? Para se defender, para ser forte. Então, às vezes, criança com TDAH, ela pode se sentir fraquinha, mas ela se coloca diante de todos assim, eu sou forte. Isso é um mecanismo de proteção do corpo, ok? Que vem do nosso ego, ok? Crianças com TDAH tendem a ter o ego um pouco mais exacerbado. Por que, Fabrício, é defeito? Não, gente, isso é mecanismo corporal de autoproteção. Ou você acha que o corpo dele vai deixar ele definhar? Você acha mesmo? Gente, a natureza ela é perfeita, Deus é perfeito, não faz as coisas erradas. Se vem falta, precisa suprir. Faz comigo, para você não se esquecer disso nunca mais. Se tem falta, precisa suprir. Se a falta for muito embaixo, a energia vai ser muito maior. Essa energia vai dar uma explosão? Vai dar uma explosão. Claro. Ok? Claro que dependendo da situação e dependendo da sua origem familiar, essa criança pode ter muita energia, mas ela não consegue fazer coisas. Ela fica meio travada. Por isso que eu digo, é tão chato a gente falar do TDAH. A gente tem que falar da criança. E cada criança é diferente, cada origem é diferente, cada história é diferente. E eu sei que vocês, mães, muitas vezes, obrigado pelo selo, Ana Paula. E eu sei que vocês, muitas vezes, ficam procurando muitas respostas sobre TDAH, mas eu
preciso te falar uma coisa, a resposta sobre o TDAH do seu filho está dentro da sua casa. É só você, mãe, sobretudo, claro que o pai também, mas é só você, mãe, que consegue entender que tipo de TDAH seu filho tem. E eu sempre quero ensinar, mais pra frente eu vou ajudar vocês, vou produzir alguma coisa para ajudar vocês, para conseguir decifrar o seu filho. Eu já tenho um curso que chama Decifrando o TDAH do seu filho, que ele é maravilhoso. Mas eu quero ajudar você a ir mais longe ainda. Mais longe a entender realmente o que passa dentro do seu filho que acaba levando ele a uma série de reações. Quando você, me ouve agora, quando você entender exatamente pelo que o teu filho está passando e perceber que nunca foi culpa dele, e se colocar do lado dele e disser assim, meu filho, agora eu te entendo. Por sinal, mamãe tem as mesmas coisas. Só que mamãe tem 30, 40 anos de idade. Ou 20 e pouco, sei lá. Ou 15, sei lá, tem novinha também, né? Então, agora eu te entendo porque mamãe sentiu também as mesmas coisas, mas eu cresci e eu acabei que eu reneguei essas minhas sensações e eu pensei que eu tinha superado isso e não, tá tudo lá dentro. Mãe, pai, a gente pensa que a gente superou as nossas dificuldades só porque a gente conseguiu fazer ou realizar de uma forma diferente. A gente realizou, mas a sensação continua lá. Às vezes, mãe, você virou um trator que mesmo com a sensação ruim, você vai lá e passa por cima e resolve. Mas quando você esquece de olhar para aquilo que realmente está lá dentro de você, você não vai entender seu filho. Se você não entender seu filho, você vai querer corrigi-lo por uma série de coisas que não é culpa dele, está lá dentro dele. Ele vai fazer o quê? Sabe qual a melhor coisa que você faz? Abraça ele e diz, eu te entendo agora, moleque feio da minha vida. Fofura da mamãe. Agora eu te entendo. Você não precisa necessariamente passar a mão na cabeça do seu filho em todas as coisas, mas você precisa fazer com que ele sinta que você tá ali por ele. Para tudo que ele precisar, quando ele tiver essa sensação enraizada lá dentro, a sensação, não é saber. Quando ele tiver essa sensação de que você, de fato, agora entendeu ele, enfim. Sabe por que as crianças, quando entram em tratamento comigo, elas adoram? Porque eu entendo elas. Aí alguns dizem assim, mas meu filho nunca ficaria diante de uma tela com o senhor. Eu falo, não é verdade. Todas ficam e ficam quietinhas. Sabe por quê? Porque elas se sentem compreendidas e não acusadas. E isso deveria estar acontecendo dentro de casa. Aí às vezes a própria mãe coloca o moleque numa terapia quando era ela que deveria estar ali. Não porque você seja doente, mãe, porque às vezes você precisa de ajuda com aquilo que você sente, que está mal resolvido. Quantas mães super protegem os seus filhos, acabam amordaçando eles, não deixando eles serem eles mesmos, pelos próprios medos dela. E aí o menino fica, claro, né, um universo de energia, porque não pode fazer nada. Qualquer coisa que faz, porque eu tenho TDAH. Não, gente, solta essas crianças, pelo amor de Deus. Há 50 anos atrás, os nossos filhos, sabe, tinham um mundo, eles iam brincar, eles, sabe? E hoje a gente chamou tudo isso de medo e a gente trancafiou e o menino não pode nada. Qual é a única coisa que o menino pode? Às vezes uma tela. Aí ele se vicia em quê? Em tela. Ai, meu Deus. E aí depois a mãe reclama. O menino fica em tela. Aí vira uma bagunça. E eu sei, eu não quero te culpar, porque eu sei que você tá sozinha nesse babado todo. Você não se sente sozinha? Fala pra mim. Eu atendo consulta online, claro. A maior parte dos meus pacientezinhos são todos online. E funciona, gente. Funciona quando a gente consegue entender e depois usar técnicas com esse guri
que ajudem ele a tirar essas sensações, porque você, mãe, é a coisa mais importante do seu filho. Você já se perguntou se o seu filho confia em você ou se ele tem medo de você? Porque se ele diz que confia, mas lá no fundo ele não consegue abrir o coração dele com você, porque depois ele vai levar um supapo, né? Uma bronca. O maior medo que eu vejo dos filhos é dos pais. E aí vai para a escola com tanto medo dos pais que não consegue também nem se concentrar direito. Eu sei, gente, que tudo isso é muitas vezes até pesado de se ouvir. Só que se você quer realmente ver o teu moleque bem, você precisa compreender as raízes do que a gente está chamando de TDAH. Porque TDAH não é transtorno coisíssima nenhuma. TDAH é falta de entendimento que a gente está fazendo um bando de trem que tá piorando esse pacote. Ok, claro, tem as coisas genéticas, tem, mas são dores também. Não é transtorno como a gente às vezes imagina, que o menino nunca vai ficar bem, vai ser um desviado na vida. Não vai. Não vai. Eu quero que você aprenda a ler o seu filho. Quando eu digo pai, mãe, entenda o seu filho, não é entender no sentido cognitivo. É no sentido de saber o que está acontecendo dentro dele. Você sabe o que acontece dentro do teu filho, mas sabe mesmo? Sabe a nível emocional ou você tem ideia? Se você não sabe, você não vai conseguir atender, ajudá-lo. E aí, quando vier um negócio que ele fizer errado, o que vem? Aquela raiva, aquela impaciência. Você não se curou e você não está pronta para curá-lo. Faz sentido isso, mãe? Vem comigo, por favor. Em momento nenhum eu estou te acusando, eu estou simplesmente trazendo a necessidade de entender a ele e depois entender ele é meu filho. Ou veio do pai dele ou veio dele. Eu adoro quando as mães dizem assim, esse filho é filho do pai dele, não tem nada meu não. Eu adoro. E quando a gente vai investigar, tá tudo dentro de você, mamãe também. Porque, na verdade, a gente atrai na nossa vida o companheiro que acaba nos completando. Lucimar vai ficar gravadinho assim, tá? Gente, eu falei tanta coisa. Eu vou passar um pouco para as perguntas, para ver se consigo dar uma resposta para muitas delas, tá bom? Se eu não conseguir responder todas, vocês me perdoam? Primeira pergunta, como controlar as crises no meio da rotina? Com compromissos em lugares públicos não é fácil. Gente, existe a crise você estando presente, existe a crise você estando ausente. Concorda comigo? Você só recebe a ligação. Terrível, né? Ai, meu Deus, dá vontade de rir mesmo. Mas lá no fundo dá vontade de chorar. Tem as crises com você presente, tem as crises com você ausente. Então você só recebe a ligação. Nem aqui na escola. Aconteceu não sei o quê. Quando chega lá... E tem as crises presentes, que às vezes são aquelas que chateiam muito a mãe, né? Tipo, todas as birras por causa de um não, né? Ou vai tomar banho, ou vai fazer isso, ou para de fazer aquilo. Tem muita mãe que fala comigo assim, Fabrício, o problema do meu filho não é com ninguém não. Na escola ele é maravilhoso, não tem déficit de atenção nenhum, não é agressivo com ninguém. Mas quando eu chego em casa, o moleque vira uma onça. Então a primeira coisa que você precisa diagnosticar, mãe, se você quer me acompanhar e se você quer fazer desse acompanhamento a mim um processo para te transformar numa terapeuta materna, você precisa guardar essa palavra, diagnóstico. Escreve para mim aqui, eu quero que você escreva para mim aqui a palavra diagnóstico. Eu preciso aprender a diagnosticar meu filho. E aí eu vou te ensinar o que é diagnóstico. Escreve aqui para mim, por favor, para eu saber se você está comigo. Eu preciso aprender a diagnosticar o meu filho. Depois que 10 de vocês escreverem aqui, eu continuo. Diagnóstico. Tô contando. Diagnóstico. Como vocês são obedientinhas. Que bonitinho.
7, faltam 3, 8, 9, 10. Diagnóstico. Meu filho tem problemas comigo. Então, o que ele está sentindo, já falei, não é o que você está fazendo que está aqui. O que ele está sentindo tem a ver com você. Tudo bem? Vocês são os amores. Já colocaram 20 diagnósticos aqui. O que ele está sentindo tem a ver com você. Significa que você é malévola, que você... Não. Ele está sentindo. É dele. Não tem a ver com você. Porque você precisa colocar limites e você precisa conduzir a vida dele. Mas o que ele está sentindo se refere a você. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Pronto, precisa entender a Rayane. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês e vocês vão perceber que isso faz sentido. Um gurizinho, 12 anos de idade, muito agressivo com a mãe, ok? Então a mãe me procura, por favor, preste atenção, não sai agora não. Então a mãe me procura e falou, olha, pá, tudo bem, tá. E eu vou lá e chego no guri e pergunto, o que tá acontecendo? Tá tudo bem? Aí ele fala, não, tá tudo bem. Eu já tô acostumado com meus gurizinhos, né? Tudo durinho, né? Tá tudo bem e tal, não sei o que. Tudo bem e tal. Eu falei, tá acontecendo algum problema e tal? Não, tá tudo bem. Olha que legal. Pode ser que o seu filho também na consulta comigo vai ser assim. Diz que não tem problema nenhum. Aí eu começo. E o que tá acontecendo? Por que sua mãe tá chateada com você? Ah, porque eu grito com ela, bato nos meus irmãos. Ah, tá. Entendi. Então ali eu já entendi o diagnóstico. Tem irmão. Bate nos irmãos. Vem comigo. Bate nos irmãos significa o quê? O nascimento dos irmãos, olha pra mim, gente, isso é diagnóstico. O nascimento dos irmãos gerou alguma coisa nele. Ok? Faz sentido? Você só vai entender isso se você entender o campo das emoções. Nascimento dos irmãos gerou alguma coisa nele. Ok, fui atrás da mãe, depois voltei para ele, fui atrás da mãe, depois fui. Qual era a sensação dele? Ela só gostava dos filhos mais novos. A sensação, gente, isso é verdade? Ok? Isso é verdade? Não é verdade. Eu conheço mãe na palma da minha mão, conheço vocês todas. Não tem criatura mais linda nesse mundo. É verdade que você faz distinção, você pode até gostar mais de um ou de outro, mas não é. Ok? Veja bem, ela precisava proteger mais eles. Mas como ele já tinha aquela sensação de rejeição dentro dele, é dele, não é a mãe. Ela já tinha a sensação, então tudo que ela fazia por eles, e muitas vezes o filho mais velho querendo chamar a atenção envolvia eles, ela protegia os pequenos. Então isso foi fazendo crescer cada vez mais a sensação de que ele não era menos do que os outros, de que ela não gostava dele. Então, o que ele fazia? Ele agredia ela e agredia os pequenos. Não agredia ninguém na escola, não agredia o pai. Olha que coisa mais doida. A sensação dele se referia à mãe. Então eu fui lá e comecei o meu processo terapêutico com ele. Gente, eu faço com os meus pacientezinhos, eu aplico exercícios, técnicas que eu desenvolvi por meio de técnicas de neurociência. E aí nós fomos lá e trabalhamos dentro dele aquela sensação ruim de que a mãe não gostava dele. E a gente tirou aquilo de dentro dele. Uma semana depois ele estava abraçando a mãe, beijando e dizendo eu te amo. E a mãe não podia tocar nele, que ele sentia um negócio assim. De repente ela estava tocando e a mãe me falou, Fabrício, ele está aceitando o meu abraço. Ele está aceitando o meu beijo. Ele me falou que me ama. Isso não existe na vida dessa criatura. Ele me rejeitava. Então você precisa entender que existem sensações dentro do moleque que podem estar relacionados a você. Não obstante, às vezes você não consiga perceber porque você é mãe, você dá tudo para todos.
Faz sentido tudo isso? Isso é diagnóstico, começar a perceber. E aí eu trabalhei isso, o que aconteceu? Ele continuou batendo nos irmãos. Aí a gente foi lá e trabalhou a sensação dele de inferioridade em relação aos irmãos. Que os irmãos eram mais do que ele. Trabalhamos isso em menos de uma semana. Ele estava brincando com os irmãos, fazendo carinho nos irmãos. É a sensação, mamãe, a sensação. Fabrício, mas não é neurológico? Se fosse neurológico, podia enfiar o remédio que fosse, ele não ia fazer isso. Faz sentido? Me diz pra mim aqui, por favor, se faz sentido. Me diz, por favor, se faz sentido pra você. Você pode fazer isso, você pode fazer, você é a mãe. Não tem criatura mais poderosa nesse mundo do que uma mãe terapeuta. Terapeuta dentro disso que eu te falei. É você quem precisa fazer o diagnóstico e dizer assim, meu filho está com algum problema comigo, porque se ele está me agredindo é porque ele está se sentindo agredido. E como é que ele estava se sentindo agredido? A mãe estava batendo nele? Não, mas ele se sentia agredido pela rejeição. Isso para o mundo das sensações infantil é uma agressão demais, porque ele se sente um lixo. Ele se sente uma criatura descartável. Daniela é pesado. Nanda é pesado. A primeira coisa que eu quero que você entenda. Eu sei que não é só entender que vai fazer tratar, mas guarda uma coisa que eu vou te falar. Quando a gente entende, mas entende mesmo lá dentro e começa a olhar ele, não com olhos de pena ou de culpa, mas com um olhar de compaixão e dizer assim, meu filho, eu te entendo, vem cá. Quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a frear o sistema. E dizer, a partir de hoje eu vou ser diferente. É você quem tem o poder, mamãe e papai. Eu quero que vocês todas que estão aqui comigo, essas 80 pessoas, eu quero que vocês escrevam assim, eu tenho poder. Eu tenho poder, eu sou a mãe dele. Nenhum médico é mais poderoso, nenhum terapeuta é mais poderoso, Fabrício não é mais poderoso, ninguém é mais poderoso. Eu tenho poder, escreve aqui. Eu sou o canal de cura do meu filho. Eu tenho poder, fala. Sai dessa live aqui hoje diferente. Não aceita. Não aceita que as pessoas fiquem dizendo pra você o que você tem que fazer. Diga, eu tenho poder. Eu sou o canal. E a partir de hoje eu vou olhar pra esse moleque lindo e maravilhoso como a criatura mais gostosa. Só não espera milagre, pelo amor de Deus, porque às vezes foram 5, 6, 7 anos ele sentindo uma coisa. Tem que começar a virar a chave. Isso, eu tenho poder, toma posse disso. Você é a mãe, caramba. Chega de ficar entregando teu filho na mão de qualquer um. É você. Por isso que eu falo. Agarra esse moleque e diz assim, moleque, eu vou te proteger a partir de hoje de um jeito que você nunca me viu. Se mostre uma mulher forte, chega dessas mulherzinhas fraquinhas. Essas mulherzinhas fraquinhas que se deixa dominar pelo menino, não. Seu filho não é doente para você sentir culpa e sentir remorso, não. A partir de hoje abraça e diga, eu sou sua mãe. Mas eu sou sua mãe te abraçando, te dando amor, cuidando de você e também dizendo na hora que eu precisar dizer não é não. E não abra mão disso. Se você dá amor e dá tudo isso, e com essa segurança que não é medo, segurança é o oposto do medo, mãe. Às vezes você dá amor, mas você pensa que você está dando amor, você está dando, na verdade, é só medo. Medo de que aconteça alguma coisa com ele. Isso não é amor, mamãe. Mamãe, amor é isso, é você
sentir que ele é seu filho, fale para ele, você é meu filho, moleque. Eu não vou deixar que nada aconteça com ninguém, com você, nem tampouco que qualquer professor faça isso ou aquilo com você. Eu não vou deixar. Eu não vou deixar, cara. Você é meu filho, escuta isso. Mostra a tua força, o teu poder. Só que é o poder do amor. Você não precisa ser agressiva para ser forte. Porque quem precisa ser forte em você é a segurança desse amor por ele. Agora isso precisa ser reverberado no dia a dia. Eu confio muito em vocês. Demais. Eu confio demais em vocês. Eu confio demais no ser humano. Eu não aceito esses rótulos que são colocados nas nossas crianças como se elas fossem doentinhas e tivessem que ser robozinhos. Gente, é ser humano. E às vezes os pais são vítima disso, de ter que aceitar certas coisas que não deveria ser assim, sabe? Aceitar o que a escola faz, aceitar, não se imponham. Se imponham. Mas não se imponha com agressividade, não. Se imponha com assertividade, com posicionamento. E faça com que o seu filho te ouça defendendo ele. Quando o seu filho te escutar várias vezes defendendo ele, em vez de ficar defendendo o sistema, ele vai começar a se sentir mais seguro. E aquela energia que vinha para cá de agressividade vai começar a ficar mais branda. Eu tenho minha mãe, porra. Eu tenho minha mãe. Eu tenho uma mãe. Eu tenho uma mãe. Às vezes o seu filho sabe aqui que ele tem uma mãe. Sabe? Mas às vezes aqui ele não sente que pode confiar. Porque às vezes ele conta uma coisa dele pra você e você às vezes briga. Quando seu filho falar uma coisa pra você, uma dica, escute, pelo amor de Deus, escute, acolha. Depois você conversa sobre o que pode ser feito. Tem mães que gostam muito do não, ok? Às vezes você não precisa dizer não. Você pode dizer, peraí, engana ele. Fabrício, você é malévolo às vezes, né? Tem que ser. Porque às vezes o não já ficou enraizado dentro dele como uma punição. Você sabia disso? Muitas crianças com TDAH enraizam o não como uma punição. Às vezes você tem que começar a burlar esses nãos. Mamãe, posso fazer isso? Espera aí um pouquinho. Ah, tá, aquilo, né? Ah, entendi. Vai burlando, faz com que o cérebro dele comece a dissociar um pouco isso. Ah, tá bom, eu vou pensar, tá? Daqui a pouquinho eu te falo. Nisso quando você vai ver, o menino entrou numa outra vibe. Ok? A Daniela de Cássia falou assim, tá faltando colo, abraço pros pais, pros filhos. A gente precisa de contato, conexão. Às vezes, Daniela, tem mais coisas além disso, sabe? Tem as coisas que nascem no guri. Tem guri que desde pequenininho tem uma coisinha de rejeitar um pouco os pais. O negócio ele é muito profundo, não é simples. Mas eu concordo 100% com você, tá bom? Concordo 100%. Eu não vou entrar na pergunta do não. Eu vou ler uma segunda pergunta aqui para ver se eu consigo pelo menos responder 2 ou 3 perguntas para as mamães não ficarem abandonadas. Para todos os casos de TDAH é necessário utilizar medicação? Como saber quando vai ser benéfico? Eu quero que você, mãe, você que fez essa pergunta, nem guardei seu nome, depois de escutar tudo isso aqui, me responde você mesmo a sua pergunta. É uma questão de remédio? Ou é uma questão de mudar o mindset? Só em você se colocar como a terapeuta da tua casa,
começar a fazer o diagnóstico dele, entende? Perceber o que está angustiando ele. Olha, eu vou até entrar nessa pergunta com a observação aqui da Alexandra. É isso, Alexandra? Cobrança em nós, mãe, é gigantesca, escola, família, sociedade. Eu acho que está na hora da gente virar essa mesa. Vocês, mães, têm que se unir entre si para cobrar a sociedade. Mas cobrar de um jeito diferente. Não é justo as crianças terem tanta tarefa escolar e não terem tempo para brincar. Não é justo, né? Só tarefa, só estudo, só tarefa, só estudo. A gente está criando um manicômio, gente. Pelo amor de Deus, a criança ela precisa brincar. Faz parte do biológico dela. Ela precisa se encontrar com coleguinhas, ela precisa brincar, ela precisa criar. Ela precisa fazer com que o lúdico, a criatividade, a experiência no mundo, a experiência significa isso, tocar. Qual é a primeira coisa que um bebezinho faz? Coloca coisas na boca. Ele precisa tocar, ele precisa sentir, ele precisa experimentar. E o que está sobrando para os nossos filhos poderem experimentar hoje é a tela. Por quê? Porque às vezes tem tanta tarefa em casa, tanta coisa para fazer ali, que é o momento do descanso que o menino sabe que gera dopamina, que gera prazer dentro dele, a tela, então ele só pede tela. E aí acaba que não usa o corpo, aí acaba que não corre suficientemente, aí acaba que não gasta energia suficientemente. E aí, Fabrício, pode colocar no esporte, deveria colocar no esporte. Gente, até esporte está virando obrigação. Vocês estão vendo em que sistema nós estamos entrando? Entende? A gente está entrando no sistema em que a gente está objetivando demais as coisas, sabe? Então, até muitas vezes o esporte, que deveria ser um lugar de prazer, vira um horário. E que a gente sabe que, porra, é uma delícia. Muito bom esporte. Eu, quando pequenininho, brincava demais mesmo. Mas eu tive uma mãe que ela... Não sei o que houve com a minha mãe, mas ela me deu uma liberdade, sabe? De poder descer do prédio. Aqui em Brasília é prédio, se vocês sabem. Tem as casinhas também, mas em muitos lugares é prédio. Eu descia do prédio, eu brincava, eu tinha muitos amigos. A gente gastava energia, eu me divertia, eu criava... Sabe, isso me fez muito bem. E aí, às vezes, as nossas estruturas, condomínios, crianças presas, medo pra cá, medo pra lá, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que estudar, tem que não sei o que. No final de contas, o menino vira um estresse. Então, as doenças que eram para ser dos adultos estão virando das crianças. Por quê? Porque eles não podem mais brincar. E às vezes, quando apronta, o castigo ainda castiga na brincadeira. Pois não vai descer, pois não vai brincar, eu sei que tu gosta, então... Aí é o trem pior ainda. Faz sentido tudo isso? Então, respondendo essa pergunta, eu sei que tem crianças que estão em crise. Crise significa que às vezes o negócio está extremado. Sim, mamãe. Se o seu filhote não tiver a ajuda de um terapeuta, de um profissional que possa realmente ajudá-lo, ou então às vezes ele é muito pequenininho e está com espasmos, com crises, pelo amor de Deus, leve num bom psiquiatra, sim, e deixe que ele cuide do seu filhote. Por que eu digo isso? Eu não sou psiquiatra, eu sou terapeuta. O psiquiatra que ele vai precisar fazer junto com você, mamãe, um trabalho de entender qual é a medicação mais justa para aquele menino que está num momento de dificuldade. Mas eu só sou a favor disso, diante de tudo que vocês escutaram, em uma única circunstância. Na circunstância dele estar em crise e não ter quem ajude. Mas se você quer saber de mim, para mim o maior psiquiatra, o maior psicólogo, terapeuta, educador físico, pedagogo é você, mamãe, é você, papai. Mas às vezes a vida não deixa a gente conseguir estar do lado do nosso filho como deveria. Vai fazer o quê? São
tantas situações familiares tão complexas e eu entendo todos vocês, sabe? Eu entendo todos vocês, todos vocês. Às vezes é tudo tão complexo que, né, que você vai dizer do lado de lá, Fabrício, quem dera fosse tão simples assim. Eu sei, mamãe, eu tô com vocês. Eu sei, eu sei. Às vezes vai ser necessário. Às vezes vai ser necessário medicar, sim. E tem medicações que ajudam, claro. Claro, porque às vezes bate na veia ali. O menino tá com problema serotoninérgico, dopaminérgico, e às vezes a medicação ajuda bastante. O menino tem espasmos, né? Excesso de pensamento, dá uma controlada, ele se sente melhor. Claro que ajuda, mas precisa, em concomitância, fazer um processo terapêutico. Ajuda de um profissional. Pri, o seu já toma Venvanse e Centralina. Que bom, tá ajudando. Ok. Qual a idade dele? Ele já tem idade para fazer uma terapia um pouco mais consciente. Ok. A partir dos 6, 7 anos já dá para fazer um bom processo terapêutico com resultados um pouco mais eficazes. Antes dá para fazer um processo terapêutico? Dá, ok. Tem muito profissional maravilhoso. Entretanto, para poder tratar dessas questões nesses níveis, precisa ter profissionais mais habilitados. 14 anos, tem trauma de escola, Pri. Já dá para fazer um bom trabalho com ele, com resultados que são fenomenais. Ok, só para concluir, eu atendi um guri de 16 anos, eu dei alta para ele, alta plena mesmo. Ele não conseguia ficar 15 minutos sentado numa cadeira. Hiperatividade tremenda, não conseguia prestar atenção, se concentrar, não conseguia aprender. Pensa no pacote completo. E aí acabava sendo terror em sala de aula, né? Acabava sendo terror em sala de aula. A gente começou um tratamento, eu e ele fomos trabalhando, não demorou muito, o moleque foi muito bem, entrou bem em todas as ferramentas que eu apliquei nele, a minha metodologia. Ele, com 3 sessões, ele já conseguia, sem fazer esforço, de dentro para fora, ele já conseguia ficar 2 horas sentados, mas não conseguia ainda prestar atenção, não conseguia ainda aprender. Foi um processo, gente, não é milagre, é um processo. E aí depois a gente foi avançando, ele conseguiu ficar a aula inteira, conseguiu prestar atenção, conseguiu aprender. Nem ele acreditava, ele ria tanto, e foi tudo online, tá? Ele sorria tanto, nem acredito, e passou de ano, gente, como que aquele guri passou de ano, pelo amor de Deus? E aprendia, e depois começou o processo para dentro de casa, porque dentro de casa ele era fechadaço, só trancado no quarto, ok? E não conseguia se abrir com os pais. Quando nós já estávamos no final do acompanhamento, foram 8 sessões, eu acho. Ele já estava um bate-papo com o pai, já estava outra pessoa também aqui na tela comigo, cortou o cabelo, fez um corte diferente, estava diferente, a mãe e o pai, uma alegria fora de série. Então, gente, o que eu posso dizer para vocês é possível. É possível. Vou dizer que não é possível? Eu vou dizer que é possível. É milagre? Não é milagre. Ok? Tem uma perguntinha aqui, sua terapia online é apenas para os pequenos ou tem a terapia para os pais também? Daniela, tem que ter junto com os pais, porque senão o menino se sente o patinho feio. Não é patinho meio feio, TDAH é familiar. Vai por mim. Se você está aqui comigo, anota isso, coloca aqui no textinho. TDAH é familiar, chega de ficar chamando meu filho de TDAH. Nossa família é TDAH. TDAH não nasce do nada não, gente. E você escutando tudo isso, com certeza você se identificou também. Ok? Meu filho, 17 anos, você faz terapia Incline. O que é Incline? É o nome da terapia? Filho de 12 anos, diagnóstico TDAH, super quieto na escola, mas não aprende, não consegue assimilar. É um problema aqui no
córtex pré-frontal de atenção. Mas é atenção de foco, tá? Pode ser que ele sinta lá dentro uma sensação. Olha só, gente. Crianças com TDAH geralmente têm uma hipersensibilidade sensorial. O que é hipersensibilidade sensorial? Ouvido, olho. Por isso que muitas vezes desenvolvem TPAC, ok? Ou DPAC, como alguns gostam de dizer, ok? Que é o transtorno do processamento auditivo central. O que é? Exatamente isso. O ouvido fica muito doido. Ele fica querendo captar tudo que possa ser uma ameaça, tá vendo? Como é sempre relacionado com o sistema de autoproteção, né? A estrutura emocional. Então, ele fica tão atento que ele não consegue colocar a energia que ele precisa para cá. Então, a energia que vem para cá é uma energia só de autossobrevivência. Simples, só mecanismos rápidos e fáceis de luta e de fuga. Então ele não consegue aprender porque não tem energia suficiente. Eu uso a palavra energia, mas no final de contas é dopamina, é serotonina, são todos os neurotransmissores e hormônios necessários para que ele consiga, para que os neurônios consigam fazer as conexões certas que estão relacionadas ao aprendizado. Inclusive, se isso não estiver bem ajustadinho, vai afetar sim o meu hipocampo. O que é o hipocampo, Fabrício? É a minha região cerebral responsável pelo quê? Pelo armazenamento da memória. Mas com tratamento pode melhorar, tá bom? Então, como eu estou dizendo, é possível. Cada criança é uma criança, cada caso é um caso. Se a criança entrar bem no tratamento, nos exercícios, os resultados são fenomenais. Se ele não conseguir entrar bem, aí a gente vai ter que ver o processo. Gente, eu acho que já falei demais para vocês hoje. Vocês querem me ouvir mais? Chega por hoje, né? Senão eu fico muito cansado. E aí eu quero combinar uma coisa com vocês. Agora sim você pode apertar esse aviãozinho e mandar para toda a galera da face da Terra. Se você gostou. Se não gostou, não precisa. Mas eu queria que você apertasse aqui os seus coraçõezinhos e apertasse aqui o aviãozinho para mandar para toda essa galera que você acha que precisa escutar aquilo que a gente está aqui falando. Fabrício, você vai deixar gravado? Vou, tá bom? Combinado assim? Eu quero deixar vocês felizinhas, tá? Teve muita informação legal aqui. Então, TDAH tem sensibilidade auditiva? Tem. Em geral tem, tá bom? Meu filho muitas vezes não lembra o dia seguinte. Gente, que barato. Pode acontecer sim, mãezinha. Pode acontecer sim, ok? Insegurança do TDAH faz com que o indivíduo minta como se estivesse fantasiando. Mãezinha, que pergunta boa. O que significa mentira? Mentira é um processo de autodefesa. Por quê? Se eu minto e não sou castigado, não sou punido, funciona. Inclusive, eu acho que eu lancei um vídeo hoje aqui no meu feed do TDAH sobre o que funciona e sobre o que não funciona. Depois eu quero que vocês vão lá, assistam, curtam e... Como é que diz? Envie um aviãozinho. Como é que diz? Compartilhe. Olha o TDAH dele. Então vocês compartilhem porque parece um vídeo muito complexo, difícil, mas ele vai falar sobre isso, sobre o que funciona, sobre o que não funciona. Tá? Às vezes coisas que a gente faz, que a gente pensa que são boas porque funcionam, podem ser problemas lá na frente, lá no futuro, tá bom? Compartilhe então com todos os seus conhecidos. Se você conhece alguém do grupo da escola, eu gostaria muito de formar um grupo de mães que a gente pudesse realmente fazer um aprendizado junto com esse infinito de coisas que está relacionado ao ser humano e que a gente acaba chamando de TDAH, TOD, TEA. TEA também tem muito disso, Fabrício, demais, tá bom? Mas a gente vai poder continuar batendo papo sobre isso. Se você sentiu também que, Fabrício, eu quero muito fazer um acompanhamento com você, ou sei lá, talvez você possa lançar um curso, outro, vem fazer meu curso,
o que é um acompanhamento, porque cada caso é um caso, a gente precisa entender como é que eu vou conseguir, né, entender todo esse processo. Mas guarda essa palavra mamãe terapeuta, diagnóstico, ok? Eu tenho poder, tá tudo aí dentro de casa, mas eu vou te ajudar que a sua casa seja um ambiente tão forte, tão favorável, que esse poder realmente esteja em suas mãos, tá bom? Foi ótimo, foi delicioso estar com vocês. E eu encontro com vocês na quinta que vem. Quinta que vem eu vou fazer uma outra live ao vivo, tá certo? Convidem todas as criaturas da face da terra para que a gente esteja junto. Foi uma delícia estar com vocês. Um beijo grande. Beijo em todas as minhas mamães, todos os meus papais. Obrigado pelas bênçãos eu recebo e que vocês fiquem cada vez melhores, tá bom? Qualquer coisa, de vez em nunca, assim, eu respondo os meus directs. Qualquer coisa me escreve por lá. Eu digo de vez em nunca porque a gente trabalha pra caramba. E aí uma vez a outra eu consigo responder alguém. E aí quem sabe a gente se encontra. Mas a gente se encontra com certeza aqui nas lives. Tá bom? Salve as perguntas na interrogação para falar. Eu consigo salvar? Será? Eu vou dar uma olhada aqui depois o que eu consigo fazer, tá bom? Beijo grande em todos vocês. Dá um beijão bem gostoso nos fiote, nessas criaturinhas lindas de vocês aí, tá bom? Tchauzinho, até a próxima.